1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 e 3. O texto diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, neste texto o apóstolo Paulo está expressando a sua alegria e contentamento pela vida cristã que os tessalonicenses estavam desenvolvendo. E o apóstolo Paulo, então, descreve 3 características essenciais da verdadeira vida cristã. E essas características precisam ser aprendidas, absorvidas e aplicadas na nossa vida e no nosso dia a dia, para que possamos desenvolver o cristianismo em nós. A vida cristã, o cristianismo, é muito mais do que lançar essas características como fundamento da nossa vida, mas é tê-las como essência. E entendemos que a essência sempre será mais profunda do que o fundamento. Para que você entenda melhor, eu quero dar alguns exemplos aqui. Paulo está se alegrando com aqueles irmãos, e ele descreve 3 características: a operosidade da fé, a firmeza, a dedicação do amor e a firmeza da esperança. E esses não podem ser apenas fundamentos da nossa vida, mas devem ser a essência da nossa vida. Como eu disse, o fundamento é mais profundo do que a essência. É a mesma coisa que nós precisássemos construir uma casa. E nós aplainássemos o terreno, deixasse preparado, e fizéssemos 8 sapatas com 8 colunas, 8 vigas, para construir uma casa. E construíssemos a nossa casa apenas em cima de 4 daqueles pilares, daquelas vigas. E 4 ficassem lá, sem uso. Estas são as diferenças entre os fundamentos da vida terrena e os fundamentos da vida cristã. Existem muitos crentes, muitos cristãos, que entenderam as características e os fundamentos da vida cristã, fizeram as sapatas e as colunas da vida espiritual, mas nunca alicerçaram a sua vida sobre estas colunas. As pessoas conhecem a Deus, amam a Deus, conhecem a palavra, conhecem os mandamentos, mas a vida está pautada apenas em cima das colunas da vida natural. A pessoa está amparada na sua saúde, na sua condição financeira, no seu emprego, na sua capacidade intelectual, na sua capacidade de se virar e conseguir resolver as coisas. Existem cristãos que, infelizmente, a sua vida toda está estruturada apenas em cima de pilares naturais. E não em cima de pilares que são do cristianismo, da vida cristã, da essência do Evangelho. Então, por isso, nós precisamos aprender, absorver, mas aplicar na nossa vida esses conceitos que Paulo está se alegrando. Então Paulo diz assim: olha, damos graças a Deus por todos vocês, fazemos menção de vocês em nossas orações, isso sem cessar, e lembramos da operosidade da fé, da dedicação do amor e da firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira característica aqui da vida cristã é a operosidade da fé.
Operosidade da fé significa esforço, significa empenho. Operosidade significa manifestação ativa, dinâmica e produtiva da fé. Primeira coisa, Paulo está dizendo, olha, eu vejo que além de vocês possuírem fé no Evangelho e em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, vocês estão se esforçando e se empenhando na fé. E é por isso que a característica da palavra que Paulo está usando aqui, da operosidade, significa manifestação ativa. Existem pessoas que possuem fé, mas a fé é inativa. A fé não está atuando, não está realizando, não está movendo, não está fazendo avançar. Manifestação ativa da fé. E nós precisamos então, como os tessalonicenses, ter a nossa fé operando, a nossa fé ativa. Eu sempre digo e repito, e não tenho medo de ser cansativo, porque nós precisamos entender uma realidade da vida cristã. Muitas pessoas, como eu sempre digo aqui, as pessoas falam assim, Deus sabe dos meus problemas. Deus conhece as minhas lutas, Deus conhece as minhas aflições, e se algum dia Ele quiser fazer alguma coisa por mim, Ele faz. Isso não é a fé ativa. É uma fé que está inativa, que está desligada, que está apagada, que está inoperante. E Paulo está se alegrando, porque, pelo contrário, a fé dos tessalonicenses era uma fé ativa. Eles colocavam a fé para funcionar. Temos uma dificuldade, não tem problema, nós vamos superar. Olha, surgiu um problema aqui, não tem problema, nós vamos orar e Deus vai fazer alguma coisa. Olha, quem sabe seja o nosso fim. Não, nós vamos orar, nós vamos clamar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Uma fé ativa, uma fé dinâmica. Existem pessoas que têm uma fé estática, uma fé que está parada, uma fé que não move o seu entorno. Eu lembro da história, alguém falou aqui esses dias, dos discípulos. O pastor Hamilton falou ontem, né? Dos discípulos, remando no barco, desesperados, por causa da... Não, mas é outro texto, foi outra pessoa que falou, porque aquilo ali, Jesus vem andando sobre as águas. E o texto que eu quero falar é Jesus dormindo no barco, né? Jesus está dormindo no barco. A tempestade está no mar. Os discípulos, que eram pescadores hábeis, estão remando e tentando sair daquela situação. E de repente eles acordam e falam, Jesus, não te importas que vamos morrer aqui, nós vamos morrer, o Senhor não se importa que todos vamos perecer. E Jesus fala, levanta e fala assim, vocês têm uma fé pequena. A fé de vocês é limitada, a fé de vocês é inativa. A fé de vocês não é dinâmica. A fé é estática. Existem muitos crentes que acreditam só numa coisa. Dá um exemplo. Eu acredito que Jesus cura a enfermidade do físico. Daí ele tem um problema na alma, ele fala, mas acho que Jesus não vai curar. Eu acredito que Jesus me cura dessa enfermidade, mas ele está com problema financeiro e ele pensa, não, problema financeiro, Jesus não resolve. São fé que não são dinâmicas, fé estática, que não se move conforme as circunstâncias. Fé que depende das circunstâncias ao redor. Fé que precisa primeiro o médico falar. Fé que primeiro precisa receber o diagnóstico. Fé que primeiro precisa ouvir o que o advogado vai falar. Fé primeiro tem que ver o que a pessoa vai responder.
Mas Paulo estava alegre com aquele povo, os tessalonicenses, porque eles tinham uma fé ativa e dinâmica. Se era um demônio que estava perturbando a igreja, a fé deles ia para cima daquela situação e dizia: nós temos fé que o Senhor vai expulsar este espírito maligno. Alguém estava enfermo, eles mobilizavam a fé dizendo: o Senhor vai curar. Surgiu uma contenda no meio da igreja, a fé era movida e o Senhor vai resolver essa dificuldade e essa contenda será sanada. A operosidade da fé é a manifestação ativa, dinâmica e produtiva. Se nós não tivermos uma fé produtiva, que fé é a nossa? A fé precisa produzir resultados. A fé precisa mudar o nosso entorno. Voltando ao exemplo de Jesus, os discípulos acordam Jesus: Senhor, nós estamos morrendo, faz alguma coisa. Jesus levanta sereno e calmo. Jesus não levantou desesperado, dizendo: vamos morrer, o vento está forte, quanto tempo que está ventando, qual a velocidade do vento? Não, Jesus levantou tranquilo. Ó homens de pequena fé, mar, aquieta-te, vento, cesse. E a Bíblia diz que na mesma hora fez-se grande bonança e o vento foi embora. É isto que Paulo estava elogiando dos nossos irmãos tessalonicenses. Paulo estava dizendo: a fé de vocês é ativa, a fé de vocês é dinâmica e a fé de vocês produz resultados. E nós precisamos ter fé. Eu gosto muito de uma frase que me chama a atenção toda vez que eu leio. Quando José se apresenta diante de Faraó. E Faraó diz assim: olha, eu fiquei sabendo que você interpreta sonhos. E ele disse assim: rei, fique sabendo, isto não está em mim, mas eu tenho fé que o Deus que me chamou, o Deus que me deu sonhos, o Deus que me fez viajar como escravo até o Egito, o Deus que me colocou na casa de Potifar, o Deus que me lançou na prisão e o Deus que me colocou diante de ti, dará a resposta favorável. Nós nascemos num país democrático, nós não temos ideia do que é um rei. Ainda mais um rei há tantos mil anos atrás. O rei tinha poder de deixar vivo e de mandar matar. Se você entrasse na presença do rei, o rei não gostasse de você, o rei tivesse meio zangado aquele dia, ele olhava assim: corta a cabeça isso aí e joga fora. Se a pessoa falasse alguma coisa que não agradasse o rei, ele era lançado fora, morto, despedaçado, destruído. Mas José não titubeou. José tinha uma fé ativa, José tinha uma fé dinâmica e José tinha uma fé produtiva. Faraó, pode ficar tranquilo aí, Faraó, não esquenta a cabeça não. O meu Deus vai trazer resposta favorável. É isto que Paulo estava elogiando os nossos irmãos tessalonicenses, dizendo: eu não cesso de orar, eu não cesso de falar, eu não cesso de testemunhar sobre a operosidade da fé de vocês. Esta palavra que quase não se é usada no português, né? Operosidade, esforço, empenho, atividade, dinamismo, produtividade. Esta fé, essa operosidade da fé mostra mudança de vida. Se a fé estiver operando em mim, esta fé precisa gerar mudança na minha vida. E quais são essas mudanças que precisam ser geradas? Mudança de mentalidade, de conceito. Porque quando nós estamos no mundo, quando nós estamos longe de Deus, quando nós não temos o Espírito Santo na nossa vida, quando ainda não fomos iluminados pelo Espírito Santo e trazido a salvação, as pessoas do mundo, nós não somos iguais aos do mundo, irmãos, nós somos diferentes.
Hoje em dia os crentes estão trazendo para dentro da igreja o politicamente correto, dizendo: somos todos iguais, vamos todos para o céu. Hoje eu até mostrei para a irmã Mariazinha, um pastor aí, doutor em teologia, pregando que Jesus não é o único meio de salvação. As pessoas estão querendo passar por bonito, estão querendo mostrar inovação para ir nos podcasts, para ganhar seguidores, para ganhar likes, para ser chamado nos programas aí de televisão, nos podcasts. Nós não somos iguais do mundo. Os do mundo têm a vida deles, o modo de vida deles, o conceito de vida, a mentalidade do mundo. É por isso que o mundo olha para a gente e fala: vocês são quadrados, retrógrados. Nós estamos em pleno 2025, vocês continuam acreditando em Deus, continuam acreditando na criação, continuam acreditando nesses conceitos bíblicos de casamento, de família. Isso aí é tudo muito antigo, é tudo muito passado. Agora nós temos que nos modernizar. Não, a operosidade da fé muda a nossa mentalidade e o nosso conceito de vida. O pastor Joel deu um testemunho ontem aqui, né? Que foi lá na confraternização do pessoal que serviu há uns dias atrás no exército, né? E ele testemunhou aqui do conceito de vida. Qual que é o conceito de felicidade e de festa do mundo? Beber, encher a cara, se embriagar, se prostituir. Esse é o conceito, a mentalidade do mundo. Qual que é a mentalidade de alegria do crente? Vir à casa do Senhor, receber um irmão em casa, pegar um violão, cantar, mesmo que seja desafinado, canta. Ler a Bíblia, dar testemunho, contar o que Deus fez, o que Deus está fazendo, o que está realizando. São conceitos diferentes de vida. Paulo está dizendo: a operosidade da fé de vocês trouxe mudança na mentalidade, no conceito. Lembre-se que eles estavam num lugar pagão, que eles não eram judeus. Há pouco tempo atrás eles eram gentios, idólatras, servindo aos deuses deste mundo. Agora a fé estava operando neles e já estava aparecendo os frutos. Aleluia! A operosidade da fé mostra as mudanças de ações e práticas. O que mentia não mente mais, o que enganava não engana mais, o que era fraudulento não é mais, o que usurpava não usurpa mais, o que mentia não mente mais, o que enganava não engana mais, o que planejava derrubar o outro não faz mais. O que estava envolvido nas drogas não está mais, o que estava envolvido nas bebidas não está mais, aqueles que estavam afundados na prostituição já não estão. As mudanças são visíveis. Não tem como a pessoa dizer: eu tenho fé, mas a vida não mudou, a mentalidade não mudou, as práticas e as ações não mudaram. Não basta dizer que tem fé, é preciso ter a fé operando. Veja que Paulo não está dizendo assim: olha, eu lembro da fé de vocês. Paulo não está dizendo: eu lembro da fé do Joel, eu lembro da fé do Elias. Paulo está dizendo: eu lembro da operosidade da fé. Eles não apenas dizem que têm fé, a fé ali está fluindo. A mudança de vida, a mudança de conceito de vida, a mudança de ação, a fé está operando. E a minha fé precisa gerar mudança em mim. A minha fé precisa mudar gerança no meu entorno. A minha fé precisa frutificar ao meu entorno. Se eu digo que tenho fé e nada ao meu redor tem mudado, se eu digo que tenho fé e não há frutos ao meu redor, que fé é esta? É uma fé que não está operando. É uma fé que está inativa. É uma fé que está desabilitada. É uma fé que não é dinâmica. É uma fé que não produz. Agora você também precisa refletir a respeito disto. A fé que você tem em Cristo, ela está operando, ativa?
Existe operosidade na sua vida? No seu entorno as coisas estão mudando? Na sua vizinhança, no seu círculo lá de amigos no trabalho? Aonde você vai, você leva mudança? Frutos estão sendo gerados aonde você passa, aonde você está, aonde você frequenta? Paulo está dizendo: eu não cesso de orar ao Pai e lembrar e louvar, dar graças pela operosidade da fé. Hoje, quem sabe nós não temos ninguém checando a nossa fé. Tem ninguém olhando e avaliando a nossa fé. Humanamente, quem sabe, não temos. Mas Deus está. Deus está olhando para a minha vida. O que a minha fé tem gerado? O que a minha fé tem produzido no meu entorno? E na sua vida não é diferente. Deus tem olhado e contemplado a sua vida e a sua fé. Se a sua fé está operando, se ela está ativa, se ela é dinâmica, se ela é estática, se ela é improdutiva ou se ela é produtiva. Nós precisamos refletir. Nós estamos falando sobre vida cristã. E vida cristã é baseada no cristianismo, ou no evangelho. A vida cristã não é pautada nos conceitos do mundo. Não é o que estão dizendo, não é o que a cultura está dizendo, não é o que a sociedade está dizendo, é o que a Bíblia está nos ensinando. Operosidade da fé. Segunda característica que o apóstolo Paulo elogia dos irmãos tessalonicenses é a dedicação do amor. Dedicação aqui é esforço intenso e doloroso. Dedicação aqui é fadiga e cansaço. Dedicação aqui é desgaste físico e emocional. Dedicação aqui é trabalho exaustivo. Quando nós olhamos esta palavra, porque no português a dedicação, fulano lá é dedicado. Mas quando Paulo ele usa especificamente esta palavra, ele usa uma palavra que traz esta conotação de uma aflição, de um corte que sangra. Paulo está dizendo: eu sei que vocês estão trabalhando exaustivamente em amor. Amor pelo Evangelho, amor pelas almas. Paulo está elogiando os irmãos tessalonicenses, porque eles estavam se esforçando de maneira dolorosa, para que o nome do Senhor fosse conhecido. Eles estavam se fadigando, cansando, trabalhando exaustivamente, para que o amor fluísse através da vida deles. Eles estavam se desgastando fisicamente e emocionalmente. Quem é casado sabe melhor do que eu vou falar. Paulo está falando que é quase igual a um casamento. Que casamento que não tem desgaste físico e emocional. Quando dois se conhecem, o rapaz e a moça se casam e vão morar juntos. São duas pessoas que foram criadas de maneira distinta, com personalidades diferentes, com gostos diferentes. E que muitas vezes no namoro e no noivado não mostrou as garras. Ficou tudo quietinho, né, mansinho. Para mantermos um casamento, existe um desgaste. Para mantermos o amor no casamento, existe um desgaste físico e emocional. Muitas vezes nós temos que trabalhar, muitas vezes nós temos que perdoar, muitas vezes nós precisamos pedir perdão. Muitas vezes nós precisamos abrir mão. Muitas vezes nós fazemos coisas que eu não gosto muito. Um gosta de sair, outro gosta de ficar em casa. Daí muitas vezes o que gosta de sair tem que ficar em casa. Fica chateado, mas vou ficar em casa.
Muitas vezes o que eu gosto de ficar em casa tem que sair. Poxa, eu não queria sair, mas eu vou sair porque ele gosta, ela gosta de sair. E começa esse equilíbrio, este trabalho. E Paulo está falando, olha, eu sei que o amor de vocês pelo Evangelho e pelas almas tem desgastado vocês. As pessoas pensam que o Evangelho é simplicidade, é tranquilo, é um voo suave, sem turbulência. Paulo está dizendo, olha, eu louvo a Deus porque vocês estão trabalhando exaustivamente, se desgastando no físico, emocionalmente, para que o amor de Cristo flua através da vida de vocês. E no reino de Deus não é diferente. Nós temos que suportar as diferenças. Nós temos que amar quem não nos ama. E Jesus deixou uma tarefa difícil, diz, vocês têm que amar os inimigos. Não é fácil. Você tem que orar e abençoar o seu adversário. Às vezes a pessoa está toda arrebentada, chega na igreja todo destruído, você acolhe, você abraça, você gasta tempo, você ora, você chora junto, você jejua. Às vezes está desempregado, você arruma emprego. Às vezes está sem onde morar, você arruma casa. Às vezes não tem o que comer, você arruma alimento. E você vai se desgastando, muitas vezes deixa a casa, deixa a família para socorrer o outro. De repente essa pessoa vira as costas e vai embora. De repente essa pessoa atrai, de repente essa pessoa apunhala pelas costas. Mas nós não abandonamos o amor, continuamos amando. Quem será o próximo a chegar? Quem será o próximo a trair? Quem será o próximo a virar as costas? Quem será o próximo a abandonar? Mas o amor está suportando, o amor está trabalhando, o amor está fadigando, o amor está se esgotando, o amor está desgastando fisicamente, emocionalmente, por causa do reino. A vida cristã, ela é forjada nestas condições. Por amor ao Evangelho, e as almas dedicavam as vidas com esforço intenso e fadiga. E nós temos que parar e refletir. Enquanto eu estudava esse texto, eu parei e comecei a fazer uma reflexão. Como está a minha dedicação ao amor pela obra do Senhor? Como está a dedicação do meu amor pelas almas? Tem sido um amor superficial? Tem sido um amor que não tem gerado dor? Tem sido um amor que não tem trazido feridas na alma? Que tem sangrado a alma? Como tem sido o seu amor? Qual tem sido a sua dedicação pelo Evangelho? Quando nós olhamos cada banco vazio desse aqui, cada espaço vazio desse aqui, se não sangra a sua alma, você precisa refletir sobre a vida cristã. Se para você vir num culto como esse e voltar sem se preocupar com os bancos vazios, sem se preocupar com as pessoas que estão dando entrada agora no pronto-socorro, na UPA, sem se preocupar com as pessoas que estão perdendo a vida agora sem salvação, sem Cristo. Se nós não estamos orando, se nós não estamos chorando, se nós não tem gerado lágrima, como está o nosso amor? Como está a dedicação do nosso amor? Paulo está dizendo, eu não cesso de dar graças a Deus pela dedicação do amor de vocês. Estamos falando sobre vida cristã. Terceira característica, Paulo diz, dou graças a Deus, Pai, pela operosidade da fé, pela dedicação do amor e pela firmeza da esperança. Outra coisa que a vida cristã exige, constância, resistência.
Está falando sobre aquele que não se desvia do seu propósito. Paulo está falando sobre lealdade mesmo diante de provações e sofrimentos. Paulo está falando sobre atitude positiva e confiante diante das dificuldades. Dá a impressão que estava tudo bem com os Tessalonicenses. Dá a impressão que eles estavam indo de vento em polpa, que eles não tinham problema, que eles não tinham dificuldades. Mas lá no versículo 6, Paulo vai dizer assim: e apesar dos muitos sofrimentos. E apesar dos muitos sofrimentos, vocês têm se mantido firmes na esperança de Cristo Jesus. A vida do cristão deve ser de constância e resistência. Tem gente que na primeira pancada já vira as costas para o evangelho. Tem gente que no primeiro sofrimento já corre. Tem gente que na primeira provação já abandona. Se afasta do evangelho, mas Paulo está dizendo, apesar dos muitos sofrimentos que vocês têm enfrentado, vocês se mantêm constantes e resistentes. Esta é a característica que nós precisamos. Paulo está falando sobre aquele que não se desvia do seu propósito. Um tempo atrás, o modo mais claro de vermos a ação do diabo era tirando as pessoas da igreja. Ele afastava as pessoas dos cultos, do convívio entre os irmãos e levava para outros lugares. Mas o diabo tem mudado a sua tática e nós vemos que muitas pessoas, mesmo estando dentro da igreja, têm se desviado dos seus propósitos. Todos nós nascemos com um propósito. Ninguém nasceu por engano, ninguém nasceu por um acidente. Pode o pai rejeitar, pode a mãe rejeitar. Pode ter crescido cheio de traumas, cheio de incertezas e inseguranças. Pode ter crescido cheio de complexos. Mas todos nós nascemos com um propósito. Ninguém está aqui neste mundo por acaso. Todos nasceram com um propósito. E muitas vezes o diabo não quer nem que a gente saia da igreja. Desviando do propósito já está de bom tamanho. Mas Paulo estava elogiando os nossos irmãos tessalonicenses, dizendo, eu me admiro da firmeza da fé. A firmeza da esperança, da constância, da resistência. Vocês, apesar dos muitos sofrimentos, vocês permanecem no propósito que Deus estabeleceu. Aleluia! Lealdade, mesmo diante das provações e dos sofrimentos. Existem dois tipos de pessoas. E na igreja, eu cresci dentro da igreja, vou fazer 48 anos. Então, durante todo esse tempo eu já vi esses dois tipos de pessoas e é simples. E não é difícil encontrar essas pessoas. Pessoas que são leais quando tudo vai bem. E pessoas que são leais quando nada vai bem. Mudou de situação, deixa de ser leal. Às vezes está indo tudo bem, e a coisa dá uma apertada, já deixa de ser leal. Não, eu estava tudo bem, agora eu fui me aproximar de Deus, comecei a ficar firme, e as coisas começaram a dar errado, então eu vou me afastar. Pessoas que são desleais por causa dos sofrimentos. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes a pessoa está sofrendo e é leal a Deus, está sofrendo e continua sendo leal. As coisas começam a melhorar, vira as costas e abandona o Senhor. Mas Paulo está dizendo, apesar
dos muitos sofrimentos, vocês permanecem leais. Esta é a atitude do verdadeiro cristão. Paulo está falando também sobre a atitude positiva e confiante diante da dificuldade. É mudança de mentalidade. Daí, irmão, como é que está a coisa? Eu não sei, acho que eu vou morrer nessa. A mulher sunamita, ela nos ensina esta atitude confiante e positiva. O moço do profeta chega, vai tudo bem? O filho, ela havia deixado morto em cima da cama. Vai tudo bem? Vai tudo. Ela não estava mentindo, ela não estava negando a realidade, ela não tinha ficado Pinel, doida da cabeça por causa da morte do filho, não. Ela tinha uma atitude confiante. Ela falou assim, eu não podia ter filhos, o meu marido não podia ter filhos. O profeta falou que a gente ia ter filhos e o filho veio. Não vai ser agora que o menino morreu, que ele não vai dar um jeito também. Se ele der um jeito para o menino nascer, ele vai dar um jeito para o menino ressuscitar. Nós precisamos ter esta atitude positiva e confiante diante das adversidades. O pastor Bertaço pregou, mais ou menos hoje pela manhã, foi isso a pregação. De olharmos e dizer, está difícil, mas nós vamos vencer. Está complicado, mas eu vou vencer. Os olhos não conseguem chegar à solução, mas Deus prometeu, Ele é fiel, vai acontecer. Pode todo mundo estar dizendo que não dá, não vai dar certo, é o fim, acabou, não tem mais solução. Atitude positiva e confiante, fiel é Deus para cumprir as suas promessas. Os tessalonicenses estavam sendo elogiados pela firmeza da esperança. E eu tenho comigo uma regra de vida e de prática diária. A esperança na fé em Cristo Jesus. Eu posso olhar para a minha condição física, eu posso olhar para a minha condição intelectual, eu posso olhar para a minha condição financeira, eu posso olhar para a minha condição espiritual, eu posso olhar para a minha condição ministerial e achar todas as falhas e defeitos e as limitações que eu tenho em todas estas áreas, mas fiel é Cristo que prometeu. Eu não estou confiando em mim, eu não estou confiando na minha força. Não fui eu que me alistei dizendo, olha, eu quero, não, foi o Senhor que me chamou, aleluia. A Bíblia diz que nós somos escolhidos por Ele. E se Ele chamou, Ele é poderoso. O salmista já dizia isto. O Senhor é o meu pastor. Absolutamente nada vai me faltar. Nada vai me faltar. Atitude positiva e confiante. Eu tenho carregado isto comigo. Podem falar, podem desdenhar, podem criticar, pode falar que não vai dar em nada. Os olhos estão fitos, afixados, estão olhando para o autor e consumador da minha fé. E deve ser esta a sua atitude diante das adversidades da vida. Lembre-se, nós estamos falando de vida cristã. Nós não estamos falando de vida natural, nós estamos falando da vida lá no mundo. Nós não estamos falando da vida daqueles que querem caminhar segundo os seus próprios conceitos. Nós estamos falando daqueles que se renderam a Jesus, que fazem parte do reino e que querem cumprir o propósito para o qual foram chamados. Esta é a vida cristã. E nós precisamos, eu preciso, você precisa aprender a ter constância, a ter resistência, a compreender bem o seu propósito e não se desviar dele por nada, a ser leal mesmo em meio às adversidades. O Antigo Testamento está recheado de histórias que falam sobre lealdade em meio às adversidades.
Nós vemos José, nós vemos Davi, nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó rei, fique sabendo, se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, senão a gente vai virar carvãozinho aí, senão não vai sair nem fumaça de tão quente que está a fornalha, a gente vai se desintegrar, não vai sobrar nem osso. Não vai dar nem, hoje em dia, como é que é que se fazem aí, a cremação, que tem o pozinho, né? Daí enterra o pozinho, não vai sobrar nem o pó. 7 vezes aquecida a fornalha. Eles não estavam dizendo, o Senhor nos chamou, agora nos colocou nessa situação difícil, o que será? Eu não vou doar, agora eu vou perder a vida por causa desse Deus aí. Não, leais na dificuldade, na adversidade. Rei, fique sabendo, se for para ficar vivo, nós vamos ficar, se for para morrer, está tudo certo. E o amigo deles, Daniel, foi a mesma coisa. Olha, se alguém orar durante 30 dias, durante os próximos 30 dias, se alguém orar a outro Deus a não ser o rei, vai ser lançado na cova do leão e vai ser despedaçado, e não vai sobrar nem pedacinho para contar a história. Daniel foi lá, abriu a janela para o lado de Jerusalém, dobrou os joelhos, levantou a mão e disse, Senhor, se for para morrer, eis-me aqui, se for para ficar vivo, faz alguma coisa. Lealdade. Lealdade. O apóstolo Paulo, esse que está escrevendo aos Tessalonicenses, preso, também, os irmãos dizendo, não volte para Jerusalém. Paulo, se você voltar para Jerusalém, você vai ser preso. Ele diz, se for para ficar preso, amém, se for para ficar solto também, eu estou voltando. Lealdade. Lealdade ao Senhor. Firmeza na esperança. Assim como os Tessalonicenses possuíam essas características, eu e você precisamos tê-las e praticá-las todos os dias da nossa vida. Nós precisamos da operosidade da fé, da dedicação do amor e da firmeza na esperança. Amém? Vamos ficar em pé neste momento?